são pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Volta aqui, por favor. Aqui diz que ele é a propiciação pelos nossos. O que é a propiciação? Vocês sabem? Ele é aquele que levou consigo, naquele calvário, naquele madeiro, ele levou os nossos pecados. Ele é a propiciação. Ele é aquele que levou com ele. Ele é aquele que tirou de nós e colocou sobre ele. E encravou na cruz do Calvário. Então, não existe mais condenação sobre a sua vida. Não existe mais condenação sobre a nossa vida. Quando nós erramos, a palavra fala que no nosso espírito, nós temos, do nosso próprio espírito, o incomodar. Uma expectação como de morte. Meu Deus, o que eu fiz? É o arrependimento. É a dor do erro. E a palavra completa dizendo que ele foi a propiciação, ele tirou de nós, Thales, levou consigo naquele madeiro, e pelos nossos pecados foi morto. Não somente pelos nossos, aqui ele está falando tanto dele como dos judeus, mas também pelos pecados de todo mundo. E quando a palavra diz aqui de todo mundo, a Bíblia do original, ela traz alguns mundos. Mundo, alguém conhece? Aion, Okumene, Sheol e Hades. Então, quando se traduziu a Bíblia, todos os mundos, Sheol foi traduzido como mundo, Okumene como mundo. Okumene é o mundo dos eleitos. Hades foi traduzido só como mundo. Então, existem 4 mundos diferentes na tradução, na transliteração da Bíblia Sagrada. E aqui fala, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quando ele diz aqui de todo mundo, é o mundo dos eleitos. E ele continua dizendo, e nós vamos ver isso aqui à frente. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Próximo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, ele é o quê? É um mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que nós venhamos a ser confrontados. Pai, que seja o Senhor a falar, Deus. Nós destituímos aqui o homem de qualquer orgulho, de qualquer glória. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O único que é digno de receber a adoração. O único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, ele é devido ao seu nome. Aquele que é o soberano Deus. Aquele que governa com cetro de justiça. Aquele que reina sobre as nações. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele cujo qual ninguém pode resistir à sua vontade. Ao Senhor seja a glória, a honra, o poder, o domínio, a adoração pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra nos mostra aqui. A palavra nos mostra e nos ensina que aquele que é servo de Jesus, aquele que o ama, aquele que é dele, anda como ele. Não é isso que nós lemos aqui? Só que, às vezes, é difícil andar como Jesus. Paulo, ele dizia assim, que aquilo que ele queria, ele não fazia. O que ele não queria, ele fazia. Hoje nós temos uma luta, que é contra a nossa carne. Hoje nós temos uma luta que é contra a nossa carne. A nossa maior batalha não é contra o nosso concorrente no mercado de trabalho, não é contra o nosso concorrente na prova da faculdade, no concurso público. A nossa maior batalha não é contra a outra pessoa que faz o que eu faço, empreende onde eu empreendo. A sua maior batalha é contra você mesmo. É todos os dias nós sermos melhor a cada dia. É todos os dias nós vencermos a vontade de não orar quando ela vem. É vencermos a vontade de fazer o erro. É vencermos a vontade de falar um palavrão. Você quer falar um palavrão, você segura, tem domínio próprio. Vencer a nós todos os dias significa escolher andar
como Jesus andou. E para que andemos como Jesus andou, não basta simplesmente nós escolhermos andar como Ele andou. Não basta simplesmente termos a consciência, eu não posso, eu não devo, eu quero fazer assim, eu quero obedecer de tal forma. Para que nós andemos como Ele andou, nós temos que conhecer a nossa identidade, Zé Maria. Não existe outro meio. Senão a luta para você vai ser mais difícil. Senão ser um vitorioso para você vai ser um desafio. Mas quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é em Cristo, a batalha fica fácil de vencer. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a nossa identidade, porque é aí, é no seu tendão de Aquiles, na jugular, que o diabo vai tentar te oprimir, te abalar, te derrubar. A Bíblia diz assim em Mateus 4, 1 a 11, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, o que ele falou? Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora ele foi aonde? Ele foi na palavra. Ou seja, nós falamos aqui todas as vezes, se você é crente somente de acreditar, você é do time do diabo. Gente, todo mundo aqui já assistiu pelo menos uma partida de futebol na vida? Ou alguém nunca assistiu? Você nunca assistiu? Não, já assistiu, né? Todo mundo? Legal. Alguém aqui já ouviu falar de gol contra, Raimundo? Já ouviu falar de gol contra? Você é do time do Cruzeiro, o maior time de Minas. Você vai lá e faz um time contra o Cruzeiro. Cruzeiro é Atlético. O Atlético é o inimigo. Você vai lá e faz um gol contra o Cruzeiro. Mas você é do Cruzeiro, irmão. Você é do time celestial, o time das estrelas. E aí, você faz um gol contra. É isso que a palavra está falando aqui. Que quando a Bíblia nos mostra que o diabo confrontou a Jesus na palavra, é porque o diabo esteve com ele lá em cima. Ele conhece o Criador, ele conhece o Rei dos Reis, ele sabe quem está sentado no trono, ele sabe quem é adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, por todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele sabe, ele é crente porque ele esteve lá. Só que quando você é crente somente, mas você não é um discípulo de Jesus, você é do time dele, mas você está fazendo gol contra. Você está, de uma certa forma, jogando no time do diabo. O diabo é crente. Se você é somente crente, eu sinto muito, você está no time dele. A Bíblia diz assim, que é sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Então, se você não está sendo um discípulo, você está sendo discípulo de quem? Um filho de Deus, discípulo do diabo. Existe? Existe. Tem uns que são pior que ele, né? E a Bíblia diz assim, Jesus respondeu, está escrito. Aí ele foi na Constituição, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos dele eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei, se o quê? Se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele prestes culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Tem pessoas que estão prestando culto ao século, ao presente século. Pessoas prestando culto à tecnologia.
onde o tempo de Deus foi roubado pelas redes sociais, foi roubado pela distração desse século. Tem pessoas cultuando ao dinheiro. Nós temos aqui nosso encontro de empresários e empreendedores, e nós queremos que todos os empresários aqui da igreja, empreendedores, funcionários, sejam bem-sucedidos, ricos. Nós estimulamos as pessoas aqui a serem bem-sucedidas. Nós estimulamos isso. Nós estimulamos as pessoas a crescerem, a evoluírem. Nós estimulamos, porque nós somos o sal dessa terra. Nós salgamos tanto com a palavra de Deus, quanto também com o nosso comportamento, tanto com os nossos frutos. Nós salgamos multiplicando o nosso talento. Nós salgamos servindo a nossa nação. Se você leu a nossa declaração profética, nós somos responsáveis pela prosperidade da nossa cidade. Quando o ímpio governa o justo, não é o ímpio que vai governar, não no nosso tempo. Nós governaremos. Nós governaremos. É por isso que nós aqui nos preocupamos em multiplicar os talentos, ativar ministérios, sermos plataformas para projetarmos pessoas melhores do que nós. Jesus, o Cristo, o Cordeiro, nem ele foi o teto, ele foi plataforma. Jesus, Caio, foi plataforma. O que ele diz? Farão milagres ainda maiores. Meu Deus, nem o dele ele preocupou que fosse maior, Denilson. Ele falou, vocês farão ainda maiores. Então aqui nós ativaremos pessoas. Aqui nós teremos missionários que irão para nações. Aqui nós estaremos no governo. Aqui nós estaremos em todas as esferas públicas. Nós influenciaremos a cultura da nossa nação, da nossa sociedade. Nós não nos dobraremos a essa cultura pregada hoje, uma sociedade líquida, onde a verdade não existe, e a verdade tem sido uma construção social, baseada em uma liquidez, onde o certo e o errado não existem mais. Nós somos responsáveis por carregar a palavra do reino, por disseminar a palavra de Deus. E tem pessoas hoje que cultuam o dinheiro. Nós não cultuamos o dinheiro, mas nós te ensinamos a fazer com que o dinheiro flua para as suas mãos, para as nossas mãos. E nós dominamos sobre ele. Então, a Bíblia diz assim, que Jesus foi levado para ser tentado ao deserto. E o que isso tem a ver com andar como Jesus andou? O que isso tem a ver com o andar como Jesus andou? Quando você não conhece a sua identidade, você quer se parecer com o próximo, porque você não sabe quem você é. Quando você não conhece a sua identidade, qualquer um que fala que você é algo que você não é, você assume para si aquela mentira. Se alguém fala com você assim, você é um filho de ninguém, você assume para si o quê? Orfandade. Se alguém fala com você, você é um burro, seu professor, uma autoridade, você é burro, você assume para você o quê? Eu não tenho capacidade, eu sou um burro. Se o seu pai, a sua mãe, as maiores autoridades sobre a sua vida, quando você nasce ali, viram sobre você e falam assim, você não presta, você assume para si uma identidade de quê? Falta de valor, uma pessoa que não tem valor, você não presta, e aí você se torna uma prostituta, um prostituto, você se entrega a qualquer um, você se relaciona com qualquer pessoa. Então, o diabo, ele foi tentar a Jesus, Maria Bezerra, na identidade dele. E a primeira coisa que ele disse foi, Mateus 4, no versículo 3. O tentador, aproximando-se dele, disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí eu te pergunto, quem aqui é filho de Deus? Tem gente que não levantou a mão, vou perguntar mais uma vez, quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus. E se você pecar hoje, agora, você pecou, a Bíblia fala, irai-vos, mas não ire, mas não peque. Aí você sem querer ira e peca, você briga com alguém, dá um soco, e você sai na mão, porque você cirou com alguma coisa, e aí sem querer você está passando, te vem um tacardique, então você morre. Ou então, alguém vai te assaltar, você vai lá, toma um tiro e morre. Você é um policial, você brigou com alguém, você discutiu, você bateu, você fez errado, você pecou. Só que aí você foi lá, teve um chamado na hora, uma troca de tiro, você morreu. Teve um acidente de carro, você morreu. Você estava como filho, só que você foi lá e pecou. E você morreu na sequência. E aí? Você deixou de ser filho? Você deixou de ser filho? Se a minha salvação
ela depende de mim, se a minha salvação, ela depende do homem, a glória não é de Deus, mas é do homem que a conquistou. Tem pessoas que pegam Provérbios, Apocalipse 5, e falam que eis que estou à porta e bato. Ali não está falando sobre salvação, sobre comunhão. E tem pessoas que por não entenderem quem são, não sabem da sua identidade, elas barganham com Deus. Deus, eu vou abrir minha porta se o Senhor fizer isso e isso por mim. Aí eu abro a porta para o Senhor, aí eu me entrego a Ti. Opa! Ali fala de comunhão, não de salvação. Você é filho. Antes a condição era de servo, hoje você é filho. E a Bíblia nos mostra que aquele que é dele, ninguém o arrebata da sua mão. Essa é a sua identidade. Quando o diabo for tentar você na sua identidade, dizendo que você não tem capacidade para alguma coisa, lembre-se que você é filho do Criador. Lembre que seu pai é o dono de toda a capacidade. E ele levanta reis e abate juízes. Você pode ser rei, você pode ser juiz, juíza, você pode ser o maior músico da sua sociedade, você pode ser o maior pintor, o maior artista, você pode ser o maior empresário, você pode ser o funcionário que bate todas as metas, você pode ser o presidente de uma nação, porque ele é o obtentor de toda a capacidade. E você se parece com ele, façamos o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que nós temos que conhecer a nossa identidade. Se a gente é filho uma hora, deixa de ser filho. É filho uma hora e deixa de ser filho. Cadê sua identidade? Que Deus é esse? Que o pecado é mais forte que o sangue do cordeiro. É um Deus de lixo. Sabe quem que é lixo? Mamon. A palavra, quando ela se refere a essa expressão, diz o Senhor das moscas, do original. Ele é o Senhor das moscas, aquela putrefação que atrai moscas. Esse, sim, não tem poder para nada. Esse está destituído até do direito ao perdão. Mas você foi perdoado, você foi comprado com o sangue de Cristo. E não existe pecado de fiz isso, fiz aquilo. Cuidado, a Bíblia diz que aquele que blasfema contra Deus, esse sim. Mas aqueles que são filhos não blasfemam contra Deus. Você pode errar, você pode falhar, e você vai colher dos seus pecados. A Bíblia fala da lei da semeadura. E a lei da semeadura, você colhe ela aqui, meu irmão. E você colhe ela lá também. Aqui você colhe, e lá você colhe galardões. Tem pessoas que vão chegar lá, e vai olhar para o outro e falar assim, mas isso é injusto, não é não? Eu saí de um mundo capitalista para vir num mundo que eu achei que todo mundo ia ter. Opa! Não é capitalismo, mas ao mesmo tempo, ele tem mais galardão que eu. Por quê? Jesus injusto. A quem multiplica mais lhe é dado. Eu falei que a palavra hoje ia ser confrontadora. É alimento sólido. Mas eu quero te dar uma missão aqui. Tudo que você estiver ouvindo, se você tem dúvida de algo, pega, escreve no seu celular, digita e pergunta no final. Questiona. A Bíblia diz assim que nós devemos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Só que aí não vai ter lugar para achismo. Estava compartilhando com um amigo, que eu estava conversando com duas mulheres, e eu comentei com elas assim, eu casei virgem e tal. Aí elas, nossa, tal, acharam aquilo o máximo, mas aí uma virou e falou assim, são pessoas tementes a Deus, são pessoas, pessoas maravilhosas. E aí ela virou e falou assim comigo, Davi, mas se tem amor, é o que importa. Aí eu falei assim, eu entendi. Só que se eu for conversar com a senhora, no que a gente acha, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos conversar com uma base? A minha base está aqui. Aí ela, não, eu também estou falando com base na Bíblia. Eu falei assim, então me mostra onde está isso na Bíblia. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito, né, Maia? É do jeito dele. Quem é tu, homens, para discutires com Deus? É do jeito dele. Então, ele foi na identidade de Jesus. E ele falou assim no versículo 3, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí ele foi testar o quê? Primeiro, a identidade. Segundo, a capacidade. Aqui,
É filho mesmo? Transforma esse pão em pedra aí, vamos ver se você é macho. Vamos ver se você é o Cristo mesmo. Muitas pessoas são tentadas na sua capacidade, são levadas a cair, porque elas não têm a convicção de quem são. E aí ela faz o que com você? Se você é isso mesmo, então faz assim, então faz assado. E você, por necessidade de aprovação, começa a fazer aquilo que não tem que fazer. E começa a viver uma vida que não tem que viver. Porque você tem que provar para outras pessoas que você é aquilo que você quer que elas pensem que você é. Mas quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós não necessitamos da aprovação do homem. Eu estou aqui em cima, eu não estou preocupado com a aprovação de vocês. Antes de vir para cá, eu estava orando a Deus, eu falei assim: Deus, não me deixe preocupar com a aprovação do homem. Porque tem mensagens que provocam mais o amém. Tem mensagens que as pessoas faltam. Entendeu? E tem mensagens que confrontam mais. E eu pedi a Deus de todo o coração: Deus, não me deixa ser levado por aquilo que agrada. É palavra, de toda forma é a palavra, vivifica, transforma, renova. Mas que não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja aquilo que o Senhor quer dizer. Você não precisa da aprovação de ninguém, você precisa da aprovação de Deus. Pare de fazer aquilo que você não tem que fazer para agradar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua cunhada, seu neto, seu bisneto. Agrada-te somente do Senhor, sirva somente a Deus. Vou falar uma coisa forte aqui, muitas pessoas talvez não vão ter, todos aqui são pessoas maduras. Eu estava há 3 semanas atrás em São Paulo, e nós estávamos na casa de uma autoridade espiritual, e uma das pessoas que estavam ali, chegou uma certa pessoa famosa, e essa pessoa famosa chegou junto com a mãe, e são pessoas de Deus. E aí na hora que eles foram embora, voltando para o Rio de Janeiro, aí a senhora, uma senhora muito simples, ela virou e falou assim: apóstolo, o Espírito Santo está me incomodando muito para orar, eu posso orar antes da gente ir embora? Claro. E a gente ali, todo mundo, e ela começou a orar, e o poder de Deus veio com força naquele momento ali, e ela foi tomada pelo Espírito Santo, e ela começou a orar em línguas e trazer mensagem de Deus para a vida dele. E da mesma forma que ela começou a trazer uma direção sobre a vida dele, de algo que ela nem sabia da vida dele, que testificou o que ele estava vivendo. Logo depois ela começou a orar por um outro moço que estava lá, um outro homem, um homem de Deus também. E quando ela orou por esse homem de Deus, ela falou assim, uma das coisas que ela falou: existem 2 pessoas na sua vida que você precisa se afastar. E ela continuou orando em línguas e falando, e essas pessoas estão trazendo, eu não vou trazer nada aqui com muita especificidade. E depois, quando acabou essa oração, eu fui conversar com esse senhor, com esse homem, e ele falou comigo assim: Davi, cara, Deus falou comigo diretamente hoje, ninguém aqui sabia o que eu estava passando. E essas 2 pessoas que essa mulher falou, uma é minha irmã e a outra é minha mãe. Às vezes a gente tem que afastar de mãe, de pai, de filho, de não deixar de amar, mas afastar. Às vezes é um amigo que você tem que afastar, um amigo que você gosta, às vezes é um colega. O reino de Deus não é para criancinhas despreparadas. Você nasce e você tem que ser como uma criança, mas o reino de Deus é para quem está disposto a renunciar. É o que ele falou para aquele jovem rico, que o coração dele estava no dinheiro: vende tudo que tens, entrega aos pobres e vem me seguir. Porque o coração dele estava no dinheiro. Será que você tem maturidade para ouvir isso? Se o seu coração está no dinheiro, vende tudo e me segue. Então nós estamos falando de identidade e capacidade. O diabo vai te provar nessas 2 áreas. Você não precisa provar para ninguém, a não ser para Deus, que o seu coração é dele, e ele já conhece seu coração. E depois ele diz assim, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou numa parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então a segunda coisa foi: se você é filho, de novo ele foi aonde? Na identidade. Se você é filho, a sua identidade tem que estar consolidada. Se você é filho, se joga. E as escrituras sagradas afirmam, aí sabe o que acontece? Você começa a fazer um tanto de coisa, porque, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, então posso fazer qualquer coisa, eu posso me julgar daqui, que Deus vai me perdoar, e eu vou viver a melhor vida. Sansão fez isso. Sansão era filho de Deus, Sansão era um nazireu, ele tinha um voto com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o juiz de Israel, e ele tinha duas coisas que ele não podia fazer, relativa à bebida alcoólica, o vinho, e relativa à corte do seu cabelo. Só que Sansão era filho de Deus, e morreu sendo filho de Deus, porque quem é filho, e acabou. Essa é a sua identidade. Você se parece com seu pai, ou seu pai é um, ou seu pai é outro. Qual é seu pai? Cuidado, você pode ser filho de um e estar jogando no time do outro. Então, você começa a fazer tudo de forma relaxada. Faz a obra de forma relaxada. Sabe por quê? Eu sou filho de Deus. E sabe como que Sansão morreu? Ele morreu nu, com os olhos traspassados, cego, furaram os olhos dele, como um bobo da corte, diante dos seus maiores inimigos, os filisteus. Morreu cumprindo o propósito. Mas tinha duas opções para Sansão: morrer vitorioso cumprindo o propósito, ou morrer cumprindo o propósito, salvo como pelo fogo. Então, como andarmos como Jesus andou? Primeiro ponto, entendendo a nossa identidade. Segundo ponto, a sua capacidade não deve ser provada a ninguém. A necessidade de aprovação, ela deve somente a Deus. A aprovação, ela tem que vir de Deus para a sua vida. Terceiro ponto, nós entendemos que fazer a obra relaxadamente, que fazermos somente aquilo que queremos, provarmos a Deus, então deixa eu... Isso vai te levar para fora dos caminhos que Jesus andou. Por você ser filho, mas por ter direito de fazer a escolha que quer, você pode escolher o bem ou o mal. Qual você vai escolher? Tem filhos que desfrutam de uma comunhão com o pai, tem outros filhos que preferiram sair e viver distante do pai. Ambos são filhos. Um desfruta da presença, o outro sofre com a ausência e tenta suprir a ausência com sexo, com fornicação, com droga, com bebida, com muitos afazeres, com constantes tarefas, porque algo tem que preencher o coração dele. O pai está longe. E depois diz assim a palavra, quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Depois diz assim a palavra: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. O que o diabo fez? O que ele fez? Ele pegou, levou Jesus a um lugar muito alto, e ele fez o que com Jesus? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Não mostrou só o reino, mas mostrou a glória dos reinos. E ele falou assim, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas me fala aqui, Vitória, o que Jesus já receberia de Deus Pai? O que? A glória, não é? Povos, tribos, línguas e nações, todos os reinos, todas as línguas, ele já receberia isso de Deus, não é verdade, Fátima? Então por que o diabo provou a ele, falando que daria o que Deus já daria? Por quê? Sabe dizer o porquê?
Porque o diabo provou a Deus, falando assim, Juliano, aqui ó, eu vou te dar tudo isso aqui ó, o reino e toda a glória dos reinos. Por quê, Carlos? Sendo que ele já receberia isso de Deus Pai, Manu. Por quê? Sabe por quê? Se você quer andar conforme Jesus andou, você tem que entender uma coisa. Jesus já receberia a glória de todas as nações. Só que o que o diabo buscou fazer é oferecer a glória para Jesus sem a cruz. Oferecer a glória para Jesus sem a necessidade do sofrimento, sem a necessidade da renúncia, sem a necessidade da dor, sem a necessidade do Calvário. Aí sabe o que acontece? Tem pessoas que estão buscando a glória de Deus, que estão buscando a glória da terra, pelos seus próprios meios, sem ter que ter a renúncia. Ah, não, ir para a igreja? Se eu quiser beber e fumar e... Ah, eu tenho que fazer dessa forma, isso é... Porque a pessoa quer a glória, a pessoa quer o reino, a pessoa quer, mas ela não quer a renúncia, ela não quer a dor, muitas vezes, e servir a Deus, às vezes, envolve dores. Deixar amizades que você não quer, envolve dores. Abrir mão do pecado que você gosta, envolve dores. Deixar de viver a vida na promiscuidade que você envolve o quê? Dores. E você quer isso sem a dor, você quer o reino sem a dor. Não existe o reino sem a renúncia. Mas deixa eu te falar, muito mais do que a dor, vem a alegria, vem a abundância, vem o favor de Deus, vem a presença de Deus, do Espírito Santo, vem uma unção nova, uma unção fresca. Estão entendendo? Vem o poder de Deus. É muito maior do que qualquer dor. O poder de Deus é maior do que qualquer renúncia que você pode fazer na sua vida. O sentimento do favor dele supera qualquer coisa. É por isso que o salmista diz que é melhor um dia no átrio dele, Simone, do que 1000 dias. É melhor um dia na porta do templo do meu Deus. É melhor um dia na porta do templo do meu Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Que a presença dele supera qualquer coisa. Supera qualquer viagem. Supera qualquer desfrute, qualquer praia, de Acapulco do Chaves a Maldivas. Supera qualquer prazer. E tem pessoas que ficam vislumbrando sem entender muito bem. Eu trabalhei na funerária 1 ano e 4 meses. E na funerária eu pegava muitos declarações de óbitos ali, né? E eu tinha que fazer toda a parte documental. Então, todas as mortes que ocorriam dentro de Contagem, no município de Contagem, boa parte delas tinham que passar pelas minhas mãos. E muitas mortes eram de jovens, de 27 anos, 26 anos, envolvidos com tráfico. E algumas mortes um pouco macabras. Eu me lembro de uma morte que eu peguei, Raimundo, que o cara foi encontrado na Várzea das Flores. Ele foi enrolado num arame farpado, vivo, lançado de uma pirambeira, no arame farpado amarrado, para ele rolando, cair no... Qual que é o lugar que eu falei? Nas Várzeas das Flores, cair lá na lagoa e afundar, tentando sair, se espetando para tentar sair do arame farpado, enquanto morre afogado. Consegue entender uma morte dessa? Te amarra vivo, te solta para você ir rolando, e quando você cai na água, para você não afundar, você tem que ir tentando sair, se espetando, se furando todo. E ele foi encontrado no arame farpado, todo contorcido, afogado. Sabe o que eu estou dizendo isso? Imagina que para que Jesus, vamos dizer assim, conseguisse o reino, como Deus falou com ele, filho, vai lá, morre, entrega seu sangue, e vai ser assim, e vai ser assado. Jesus é Deus, né? Nós sabemos disso, mas se dividiu em 3. Mas imagina que para que ele
conseguisse tudo isso, ele tivesse que ser amarrado no arame farpado, lançado de um morro e cair e morrer afogado. É isso que Jesus está fazendo, é isso que o diabo está fazendo com Jesus. Aqui, para você não ter que cair da pirambeira no arame farpado, sufocado, morrer afogado, pega o reino para você sem ter isso tudo, irmão. Governa sem ter que passar por isso. Estão entendendo agora? É isso. O diabo ofereceu para ele algo muito tentador. Imagina você ser levado à cruz do Calvário, ser chicoteado, onde os pregos vão traspassar o seu punho, onde a sua musculatura vai se romper, onde as suas artérias ali vão ser expostas a uma pressão pelo seu corpo, onde uma coroa de espinho vai fazer uma pressão sobre a sua cabeça, e se você quiser escorar ela no madeiro, vai espinhar mais ainda a sua cabeça, onde os seus pés, a sua perna vai ser furada, onde você vai ser exposto e humilhado. É isso que ele ofereceu para Jesus. É o reino, é a glória, sem a renúncia. É a glória sem o evangelho. Então o que eu quero dizer para você é, se você quer jogar no time certo, no time de Jesus, não basta crer nele, porque o diabo também crê, e crê até hoje. Você tem que ser discípulo, meu irmão. Você tem que servir. Você tem que ser um embaixador do reino. Você tem que conhecer a sua identidade. Você tem que acabar com a necessidade de aprovação. Você tem que ter a consciência, saber por conhecer quem é o Deus que você serve. Você não tem que ter vergonha do que seus amigos vão dizer. Você não tem que ter vergonha dos seus familiares. Você tem que ter ousadia de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Só que para aqueles que com ele andarem, com eles reinarão. Quer reinar em vida, Quer reinar em vida, meu irmão? Quer reinar em vida? Serve a Deus com seu coração. Quer reinar em vida? Quer chegar onde o homem natural não chega? Serve a Deus. Muitos famosos, eu tenho um amigo que é um grande produtor musical, e dentre esse produtor musical, ele tem um outro amigo também que é produtor musical, que eu estive na casa dele, que conhece vários artistas, já tocou com todos os grandes nomes do sertanejo do Brasil inteiro, todos, sem exceção, todos, os homens e as mulheres. E tem muitos homens e mulheres que para estar onde estão, pagam um preço alto no mundo espiritual, do outro lado do time. Só que você vê na mídia, muitas vezes é só poeira no ventilador, mas muitas são verdades. Pessoas que pagam um preço alto, muitas vezes até de sangue, compactos no mundo espiritual das trevas. E você, igual um inocente bobinho, achando que tudo é só um mundo cartesiano e o restante é uma mera filosofia espiritual. O mundo espiritual, ele foi criado antes do mundo físico. Então você é um corpo, que na realidade é um espírito, e foi posto uma carenagem nesse espírito. Um corpo. Estão entendendo? Glória a Deus. Está tudo bem? Amém. Davi, eu sou filho mesmo? Quem garante que eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso? Se eu quiser servir mesmo, quem garante que Ele vai ser por mim? Quem garante que Ele vai lutar minhas batalhas? Quem garante que Ele vai me colocar em lugares altos? Quem garante que o vazio que eu sinto vai sair? Quem garante que a glória dEle vai ser sobre mim? Quem garante que eu vou sentir a presença dEle? Quem garante que a depressão vai embora? Quem garante que a ansiedade vai sair da minha vida? Quem garante isso? Ele garante. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, 28 a 30, vamos ler junto? Glória a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu... Calma aí. Dos que foram chamados de acordo com o quê? Mas qual o propósito? O propósito meu? Eu decidi servir a Deus. Eu que sou de acordo com o propósito de quem? Dele, de Deus. 29. Pois aquele que o quê? De antemão me conheceu, também o quê? Os predestinou. Meu Deus. Foi você que escolheu a Deus? Eu aceitei Jesus. Ninguém aceita Jesus, meu irmão.
Se você quiser conversar sobre isso na Bíblia, nós vamos na Bíblia, de forma gostosa, pegando, mastigando aquele alimento espiritual. Quem somos nós para escolher ao Deus Todo-Poderoso? Se você o recebe como Senhor e Salvador, que é a expressão do original, é uma coisa, você o recebeu. Mas você o aceitar é impróprio para o homem. Como pode a criatura formada aceitar aquele que o formou? Me ajuda aí. É porque quando a gente fala a respeito da escolha, do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é quanto às nossas ações na terra. Sansão viveu um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio. Teve uma época que eu falei, eu não quero mais ser chamado de pastor, não vou mais tocar na igreja. Cheguei para o líder de louvor, falei assim, a partir de hoje estou saindo do louvor. Cheguei para meu pai, não pedi para ser consagrado pastor, nem foi ele que me consagrou. Não vou estar mais na igreja e tal. Eu tenho livre-arbítrio. Mas para escolher quem me criou, a Letícia teve o livre-arbítrio para te dizer assim, Fátima, eu não quero nascer não, você teve livre-arbítrio lá no, desculpa, mas ninguém quer criança, nos testículos do seu pai, de falar assim, não quero seu DNA não, me ajuda aí. Então, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Meu Deus do céu, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas, meu Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou. Pesado, hein? É, feijoada. E aos que predestinou, não é, Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu estou uns dias saindo da academia, a gente está viajando, né, Juliana? Então estou meio murchinho, mas brincadeira. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Aqui não está falando, e aos que de antemão sabia que o iriam aceitar, misericórdia. Livro de Heresias 3, isso aí. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dele, meu irmão. A honra não é sua, a glória não é nossa. O favor é de Deus. O favor é um favor imerecido, é o dom de Deus. Romanos 9, 11 diz assim, nós estamos terminando. Romanos 9, 11. Quem quiser um copinho de limão para ajudar a descer a feijoada. Então, Romanos 9, 11 diz assim, todavia, antes que mas não precisa, né? A palavra de Deus, ela desce. Oh, glória. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, aqui ele está falando de quem? Jacó e Esaú. Então ele está falando que os gêmeos, na barriga da mãe deles, antes que os gêmeos nascessem e fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme o quê? Então nós vimos predestinação, nós vimos escolhidos de antemão, nós vimos aqueles que foram chamados, separados, justificados. Agora, de novo, falando de quê? Eleição. Antes que os gêmeos nascessem, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, não por obras, não porque você foi lá e eu quero ser batizado, não por obras, eu jejuei 30 dias no Monte do Everest, não por obras, porque eu fiz o jejum de Daniel, não por obras, eu fiquei de joelho no milho, está aqui, meu joelhão, não por obras, mas por aquele que chama, por aquele que o quê? Que se deixa ser escolhido, por aquele que chama, foi dito a ela, o maior servirá ao menor, ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, ele rejeitou na barriga da mãe. A palavra fala assim, que Esaú buscou arrependimento, com quê? Lágrimas. E ele conseguiu? Então, a palavra de Deus é poderosa. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú, versículo 14. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? É injustiça de Deus, Vitória? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, Moisés. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16, portanto, isso não depende. Isso não depende, Carlos,
do desejo ou do esforço humano. Então não é seu desejo, seu esforço não. Se fosse pelo seu desejo ou esforço, a palavra diz assim, que não há um justo sequer. Ele nos atraiu. Então, não depende do desejo ou do esforço humano, glória a Deus, mas da misericórdia dEle. Eu estou aqui pela misericórdia dEle. O tanto que eu já errei, que eu erro, que eu falho, eu estou aqui pela misericórdia dEle. Você está onde está como pela misericórdia de Deus. Versículo 17. Pois a Escritura diz a Faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e Ele endurece a quem quer. Glória a Deus. Eu já cantei rap, eu cantava rap, né? Mas eu estou desatualizado. Mas alguns... Glória a Deus, Deus nos inspira, né? Estou cansado, chegamos de viagem, viramos madrugadas ali, né, Juliana? Mas quando Deus nos enche, meu amigo, a carne responde ao Espírito e você joga 90 minutos de futebol. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Versículo 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou mais, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? Aí a palavra diz, e se Deus, querendo mostrar o seu poder, a sua ira, mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira que escolheram ir para a perdição. É isso, Célia, Miriam? Os vasos da ira, o quê? Preparados para a perdição, para a destruição. Tem vaso preparado para a honra e vaso preparado para a desonra. Versículo 23, quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão, para quê? Para sofrer? Para ser enrolado no Cordeiro que foi levado à cruz, que expiou os nossos pecados, por Ele nós somos curados, por Ele nós somos lavados, remidos, redimidos, santificados. Por isso que Ele diz, vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória dEle. Não existe espaço para o homem aqui, não existe espaço para a glória do homem, de escolher a Deus, ao Salvador, ao Criador, ao Deus de todas as coisas, ao Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. Quem és tu, homem, para replicar com Ele? Porque me fizeste assim? Ele tem poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus, Jeová Jireh, Rafá, todos os nomes se juntam em um só, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Efésios 1, 3 a 5, estamos terminando, nosso tempo se foi. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você é mais que abençoado, você é mais que vencedor. Todas as bênçãos espirituais são sobre a sua vida, todas abençoadas. Abençoou, pode voltar por favor. Com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus, o quê? Lê comigo, por favor, em nome de Jesus. As Escrituras têm que ser lidas em voz alta, o mundo espiritual tem que ouvir, tem que balançar as trevas, tem que balançar o mundo espiritual. Leiam comigo, 1, 2, 3. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos em amor, nos predestinou. Nos o quê? Nos predestinou para sermos adotados conforme filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade do homem, da sua vontade. Ele é soberano, Ele não negocia a glória dEle com ninguém, com ninguém. João 15,16. João 15,16. Vocês não me escolheram. Mas e no dia que eu fui na igreja e aceitei Jesus? Não. Ele te chamou, meu irmão. Ele te atraiu. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele te preparou. A Bíblia fala que Ele te predestinou. Você foi enxertado na videira porque Ele quis assim.
vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Ele também não te chamou para você ser um cristão pisado pelo diabo. Ele te chamou para você ser o quê? Abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vocês não me escolheram. Então, quando eu falar aqui que todo mundo aqui vai ser bem sucedido, próspero, não fica pensando, ai, que pastor, teologia da prosperidade. Que teologia da prosperidade? Você que está faltando entender de Bíblia. Esquece teologia e se aprofunda na Bíblia. Ah, mas teologia não é o estudo da Bíblia, mas tem muita gente que pegou da teologia, fez uma massa de bolo e está entregando para os outros, e você quer acreditar mais na teologia do que na Bíblia. Engole a palavra de Deus, meu irmão. Mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça. Ah, meu Deus do céu, o ímpio dá fruto que se desfaz. Jessé, você foi chamado para dar fruto que permanece, meu irmão. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Se você pedir em nome dele, Juliano, Deus vai te dar, meu irmão. É seu. Você é um filho amado, obediente, que escolheu servir a Deus. É por isso que você recebe o que você pede, meu irmão. E para terminar, 1 de Pedro 1:2, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, por favor, de 1 Pedro 1. Pode se colocar de pé, por favor. Aleluia. Pedro, apóstolo de Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A quem? Aqueles que escolheram a Deus? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitina, na Crowd Church, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Deus Pai, pela obra santificadora do homem, do Davi, do pastor, do bispo, do apóstolo, do querubim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência, andar como Jesus andou, para a obediência a Jesus Cristo e a dispersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Em nome de Jesus, nós terminamos aqui, nós vamos fazer um louvor. Durante esse louvor, comece a exaltar o nome de Deus, comece a exaltar ao Senhor da criação, comece a glorificar a Deus. A palavra diz assim no livro de Isaías 12:6, coloca aí por favor, Isaías 12:6, comece a dar a Ele o louvor que é devido, gritem bem alto, ou seja, não preocupem em ser um crente comportadinho, não preocupa com isso não, meu irmão, mas ele foi reconhecido por Deus, homem segundo o coração de Deus. Então não se preocupe com o que alguém vai achar, se expresse diante dele com todo o seu ser, gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande, grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia, glorifique a Deus em nome de Jesus. Aleluia. A ti, ó Rei Jesus, Aleluia. coroamos a ti.